Em abril de 1940, enquanto a guerra se encontrava paralisada na fronteira com a França, Hitler decidiu invadir a Noruega, um país neutro, mas muito importante, não só por conta dos seus recursos naturais, mas também porque, dominando a Noruega, Hitler poderia dominar o Atlântico Norte. Assim, Hitler e seus exércitos deram um ultimato ao rei norueguês para que ele se rendesse, ou então sofreria as consequências de uma invasão brutal. Apesar disso, em 8 de abril de 1940, enquanto o governo norueguês debatia o ultimato de Hitler, os alemães, silenciosa e secretamente, resolveram entrar pelo fiord de Oslo, capital da Noruega, e desembarcar tropas diante de Oslo para conquistar a capital de um golpe só, prendendo o rei, a família real, o primeiro-ministro, o governo, e se apoderando das grandes reservas de ouro que a Noruega possuía. Assim, capitaneada pelo cruzador pesado Blücher, um dos cruzadores de maior potência da Kriegsmarine, a marinha de guerra alemã, uma flotilha composta também de outros navios de guerra e de lanchas e transportes de desembarque de tropas, entrou no fiord de Oslo, silenciosa e vagarosamente, para desembarcar aquelas tropas. No entanto, às 4h20 da manhã de 9 de abril, a frota alemã, especialmente o Blücher, foi iluminada por holofotes que se encontravam na entrada do fiord. Principalmente o Blücher foi iluminado pelos potentes holofotes do exército norueguês. Ocorre que os alemães ignoravam que a entrada do fiord de Oslo era guarnecida pela velha fortaleza de Oscarborg, uma fortaleza construída nos anos 1800, guarnecida por 2 velhos canhões Krupp de 28 centímetros de capacidade do projétil, construídos em 1895 pela própria Alemanha e vendidos, na época, para o governo norueguês. Além disso, na fortaleza de Oscarborg havia uma bateria de torpedos velhos, construídos em 1905. Então, a entrada do porto de Oslo era guarnecida por uma velha fortaleza, na ocasião comandada pelo coronel Eriksson, ele também um oficial velho de 62 anos, que fora tirado da reserva pelo governo justamente para comandar a fortaleza, diante da carência de oficiais e soldados, porque a Noruega era um país neutro. Guarneciam a fortaleza algumas poucas dezenas de soldados noruegueses, artilheiros, todos eles reservistas, com poucas semanas de treinamento. Oscarborg era uma fortaleza muito antiga, com poucas casamatas,
quase nenhuma proteção a não ser muros de pedra, ostentando aqueles 2 velhos, porém poderosos canhões, de eficácia duvidosa, sem falar nos torpedos de quase 35 anos atrás. Entretanto, quando a frota alemã foi iluminada pelos holofotes da entrada do fiord, o valente e idoso coronel Eriksson não titubeou em compreender que aquilo era uma força de invasão, apesar de não haver uma identificação precisa sobre a nacionalidade dos navios que entravam em Oslo. Apesar de desaconselhado por oficiais mais jovens, Eriksson não titubeou e determinou que os 2 canhões fizessem fogo contra o navio principal que ia em frente, o Blücher, e depois determinou imediatamente o disparo dos torpedos que lá estavam desde 1905. Foi assim que, na madrugada de 9 de abril de 1940, o Blücher foi atingido por 2 tiros dos 2 velhos, porém gigantescos canhões que explodiram um paiol de munição, colocando o poderoso cruzador de batalha em chamas, e logo a seguir 3 torpedos golpearam o costado esquerdo do Blücher e o grande navio de guerra alemã. Lançado ao mar em 1936, irmão gêmeo de outro cruzador de batalha muito poderoso, o Ripper, explodiu no fiord de Oslo e afundou matando 500 marinheiros alemães. Os alemães metralharam e bombardearam a fortaleza de Oscarborn, porém Eriksson ordenou o abandono do local. Assim, os noruegueses não foram atingidos. Os navios restantes, especialmente os de tropas, recuaram para fora do fiord. E isso deu tempo para que o governo norueguês, alertado, fugisse da capital, de modo que os alemães foram frustrados em capturar o rei, o governo e o ouro do tesouro norueguês. A Noruega foi vencida pouco tempo depois, porém, a vitória do coronel Eriksson e os seus recrutas é comemorada até hoje na Noruega, sendo eles considerados grandes heróis. O Blücher continua com sua carcaça afundada na entrada do fiord de Oslo. É considerado uma relíquia e um monumento nacional. Esta foi uma das batalhas mais estranhas da Segunda Guerra Mundial e é conhecida como a Batalha de Tobruk Sound, quando um punhado de reservistas sem treinamento e um velho coronel também reservista, chamado para suprir a falta de oficiais do pobre exército norueguês, afundaram um dos mais poderosos navios de guerra
alemães. Este diorama foi feito com materiais reciclados. Se você gostou do nosso trabalho, deixe um like para que possamos continuar fazendo dioramas militares, sempre com materiais reciclados, preservando assim a natureza e procurando mostrar passagens elucidativas da Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado a você que nos assiste e assim estimula o nosso trabalho.